Agora, resumindo aqui, o apóstolo Paulo, na sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e verso 9, ele diz uma coisa que extrapola, porque não tem como explicar essas coisas devidamente nesse plano físico. Não há palavras que podem descrever essas coisas devidamente. As coisas que o olho não viu. Quantas coisas tem nessa terra que nos chama a atenção, que nos causa admiração. No mundo natural, no mundo dos homens, da tecnologia, no mundo das artes, na natureza. Nós vemos coisas que são realmente de uma beleza que não dá para se descrever. Então é que as pessoas passam a vida inteirinha só atrás dessas coisas. Mas aqui diz que as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, quantas coisas lindas tem nessa terra. Música clássica, tanto tipo de música, de som da natureza, canto dos passarinhos, o murmurar das águas, de uma cachoeira, o som da chuva, do vento. Quer dizer, tanta coisa que a gente tem aqui, mas ali tem sons que nenhum ouvido nunca ouviu. É coisa realmente de extrapolar as imaginações mais férteis desse mundo. Coisas que não subiram ao coração do homem, que o homem nem sequer imagina, não tem como, é por isso que eu falo. Não tem como explicar essas coisas com palavras humanas. Porque ali vai ter coisas ali que nunca entraram no pensamento dos homens. São coisas tão tremendas que a pessoa não tem nem como falar. Não existiriam palavras para explicar essas coisas aqui na Terra. Então ele fala coisas que não subiram ao coração do homem. Né? Que não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Então, meu prezado amigo, meu irmão, se você ama a Deus de verdade, se você realmente serve a Deus por amor, no seu espírito, com a consciência pura e sincera, então estas coisas aqui estão preparadas para você. Essa é a realidade. E se você não está nessa situação, você precisa se converter, precisa buscar a Deus, aceitar a Cristo como Salvador e viver piamente, sobriamente diante dele nessa terra. Para que você seja herdeiro dessas promessas e co-herdeiro com Cristo. Né? Dessa forma nós podemos entender que quando o sal vai para a eternidade, ele está completamente purificado pelo sangue de Jesus. Não sofrerá dano algum, pois os anjos o levarão para o paraíso. O caminho já está traçado. Pois o mesmo é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. O caminho é Jesus. Você está com Jesus, o caminho já está determinado para você. Não é preciso de mapa, de bússola, de velas, ou de qualquer coisa parecida, ou de rezas, de rituais, para você chegar lá. Você já está no caminho que é o próprio Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Essa é a verdade. Enfim, libertos do poder e da presença do pecado, aperfeiçoados pela palavra e pelo Espírito Santo, totalmente em paz, plenos em amor, vestidos da graça de Jesus, esses bem-aventurados, salvos por Jesus, serão recebidos em glória na eternidade. Não podemos sequer imaginar como pode ser isso. Por isso Paulo dizia, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Filipenses capítulo 1, versos 23 e 24. Paulo ele teve uma visão, ele teve uma consciência tão clara disso que eu estou falando aqui, que ele estava numa situação de
assim, eles estavam como que divididos entre a vontade de ir embora e a vontade de ficar. Porque no caso pessoal dele, ele disse que era lucro para ele ir embora, era muito melhor. Mas pela sua consciência de apóstolo, pela sua consciência de pastor, pela sua consciência de amor cristão, ele disse: eu julgo necessário ficar aqui por amor de vós, para preparar vocês, para que vocês também cheguem lá. Quer dizer, ele não era um egoísta que queria apenas ir para um lugar melhor, esquecendo dos que aqui ficavam. Na realidade, ele queria ir sim, mas ele também queria ficar, para poder ajudar mais pessoas a chegar nesse lugar. Por isso, meu amado irmão, se a morte se aproximar de ti, ou mesmo se já estiver bem perto, não temas, pois Jesus já a venceu. As suas promessas estão contigo, não temas, crê somente. Uma outra coisa que é que sabemos que quando nascemos neste mundo, os nossos pais consanguíneos são pais apenas da nossa carne. Porém, Deus é pai do nosso espírito. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Hebreus 12, 9. Então, o Espírito, quando ele é gerado, não é como a carne, que quando nasce é pequena e vai crescendo até se tornar grande. O Espírito já nasce grande, já nasce normal. Ele só cresce em conhecimento e experiência. Assim que se uma criança morre bem pequenina, não é assim que ela entra na eternidade. Como se diz aí no mundo, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus dizem anjinho, o anjinho foi para o céu. Na realidade, o espírito dele é do tamanho de qualquer outra pessoa aqui na Terra. A única diferença é que ele não tem é o conhecimento e a experiência dessa vida. Uma personalidade formada, mas o espírito é tão igual a qualquer outro espírito. Mas ela já entra na eternidade como se fosse adulta. E Deus lhe acrescenta o conhecimento instantâneo e intuitivo com uma personalidade completa. Por isso nós não vamos encontrar crianças lá na eternidade, e nem velhos, mas santos aperfeiçoados à medida da estatura de Cristo. Então, se você que está ouvindo esse vídeo, esse estudo, o seu filho morreu de tenra idade, novinho, bebezinho, ou de 10 anos, ou de 5 anos, ou de 4 anos, ou de 3 anos, não importa. Não é assim que você vai encontrar ele na eternidade. Lá ele estará como um ser adulto, porque o espírito não tem a mesma forma do corpo, o mesmo tamanho do corpo. O corpo ele cresce, desenvolve, envelhece, se corrompe e acaba. Mas o espírito, desde que a pessoa nasce, ele é a mesma coisa. A sua única diferença é no conhecimento e na experiência, só isso. Então, aqui diz que lá na eternidade, o que nós vamos encontrar lá são santos aperfeiçoados, à medida e à estatura de Cristo. Essa é a realidade. Então, tudo isso que vimos, de tudo isso que nós vimos, nós podemos entender que após a morte, ao entrarmos na eternidade, a nossa alma não se dissolverá no nada. Porque o nosso espírito lhe confere eternidade. Por outro lado, nosso espírito não será como um robô impessoal lá na eternidade. Pois o mesmo tem a sua pessoalidade conferida pela alma, ou garantida pela alma. Porque agora vemos por espelho, como enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. 1 carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12. Então hoje nós vemos as coisas assim como se fosse por enigma, por sombras, por figuras. Nós não temos a condição, a nossa mente não tem condição de abarcar esses conhecimentos da eternidade. Mas quando lá estivermos, a Bíblia diz que Deus vai dar uma mente que vai ser plenamente adaptada àquela realidade espiritual, né? Então o nível de conhecimento que há na eternidade é muito mais elevado do que o que diz aqui na Terra. Porém, nós conheceremos de fato todas as pessoas, todas as coisas e situações que lá existem, como também seremos conhecidos de todos. Deus expandirá a nossa inteligência e percepções ao extremo, como nunca se viu, algo assombroso mesmo. Então nós vemos hoje no meio dos crentes, né? Falar, quando eu chegar lá eu quero conhecer Paulo, eu quero conhecer a Davi, eu quero conhecer não sei quem, eu quero conhecer, ver o meu pai. Eles não têm nem sequer o entendimento
do que significa estar na eternidade. Porque quando a pessoa está na eternidade, chega na eternidade, o seu nível de inteligência, o seu nível de conhecimento, o seu nível de estabilidade é de uma tal maneira que quando ele chega lá, não precisa ninguém apresentar para ele o apóstolo Paulo. Ele já sabe quem é o apóstolo Paulo. Ninguém precisa apresentar para ele quem é Abraão, ele já sabe quem é Abraão. Da mesma forma que eles também sabem quem ele é. Todos conhecerão como são conhecidos aqui. Mas então conhecerei como sou conhecido, em 1 Coríntios 13:12. A pessoa vai conhecer tão bem como também ele é conhecido. Na eternidade, com a perfeição daqueles corpos gloriosos, daquela mente poderosa que Deus vai colocar em cada um, nós teremos um outro nível de percepção que não fazemos nem ideia aqui nessa terra. Por isso que todas essas coisas que nós falamos aqui é baseado na nossa ignorância do que significa a revelação da palavra de Deus. Todos aqueles que chegarem ali na eternidade, eles terão uma personalidade totalmente adaptada para aquele lugar, com um conhecimento extraordinário, com um poder muito grande, com uma glória muito grande. Então isso é uma coisa que não se tem nem como a gente explicar tais fatos. Jesus, há uma outra coisa que não veremos na eternidade, é a diferença de sexos. Pois existe uma contingência essencialmente terrena para a reprodução do homem aqui na Terra. Lá na eternidade isso não tem nenhum sentido. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós vemos aqui que as Escrituras, o conhecimento, para que nós entendamos essas coisas, é essencial. E a outra coisa é conhecer o poder de Deus, que está além de tudo aquilo que nós pensamos ou entendemos. Por isso que os teólogos liberais hoje estão em confusão. Eles têm muitas teorias, mas não chegam a nenhuma conclusão nunca. Estão sempre debatendo e não chegam a lugar nenhum. Porque uma que eles não conhecem a Escritura, porque a Escritura para eles é meramente textos, onde eles fazem análises, onde eles tiram aquilo que acham que está errado, jogam outra coisa para lá, jogam outra coisa para cá, diz que é mito e tal. Então essas pessoas não conhecem as Escrituras. Não conhecendo as Escrituras, eles não aceitam o sobrenatural, o poder de Deus, que está muito além das leis físicas da matéria. Então Jesus fala assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, 29 a 30. Então nós vemos aqui que lá no céu não vai ter homem e mulher. Porque o Espírito não tem sexo. Lá no céu, a Bíblia serão santos aperfeiçoados, à semelhança da estatura de Cristo, onde todos terão um corpo espiritual de glória, de poder, de perfeição, semelhantes ao corpo do próprio Cristo. Então lá no céu você não vai ver crianças, lá no céu você não vai ver velhos, lá no céu você não vai ver mulheres, lá no céu você não vai ver moça, lá no céu você não vai ver moço. Isso não existe. Todos serão lá equiparados na glória dos seus corpos espirituais. Então, esta realidade as pessoas não entendem. Agora, lá vai haver então apenas santos aperfeiçoados à medida perfeita da estatura de Cristo. Posto isso, quando nós falamos sobre a situação do homem lá na eternidade, no presente momento, quando a pessoa parte daqui para lá, nós vamos então falar de uma outra coisa que não é bem aceito, nunca foi. E as pessoas não conseguem entender isso, que é a ressurreição do corpo. Na Bíblia, a palavra ressurreição vem do grego anástasis, que significa se levantar ou ficar em pé novamente. No latim, é um substantivo feminino, com origem no termo resurrectio, que significa o ato de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida. E também o termo latino resuscitare, que também significa despertar, que por sua vez derivou da palavra resurgere, que literalmente significava erguer-se outra vez. Quando usado no sentido figurado, a palavra ressuscitar pode querer dizer voltar a colocar em funcionamento, no sentido figurado.
Mas no sentido literal é levantar-se outra vez, voltar à vida. Racionalmente falando, é muito difícil de entender como é que funciona a ressurreição. Isso não é coisa que se pode explicar cientificamente. Porque cientificamente nós sabemos que a menor partícula da matéria é a molécula. Se nós abrirmos a molécula, então nós temos os átomos, que são partículas energéticas. Quando uma pessoa morre, o seu corpo é decomposto até o nível dos átomos, os quais podem ser incorporados em qualquer outra molécula, seja animal ou vegetal. Para que nós compreendamos o tamanho do problema que é a ressurreição, basta ter o conhecimento do que disse o filósofo e escritor francês Jean Guitton, membro da Academia Francesa. Olha só o que ele disse. Suponhamos que eu queira contar os átomos de um grão de sal e que eu seja suficientemente rápido para fazer a velocidade de 1 bilhão de átomos por segundo. Apesar de tão notável façanha, precisaria de mais de 50 séculos para fazer o censo completo da população de átomos contido neste minúsculo grão de sal. Ora, se um grão de sal apenas já se constituiu a missão impossível, como se poderia contar o número de átomos de um corpo inteiro? E não só contar, mas identificá-los em um só indivíduo. E muito mais do que isso, fazer isso num piscar de olhos, com bilhões de indivíduos. Se nós olhamos aqui, com os olhos de um teólogo liberal, nós vamos dizer que a ressurreição é cientificamente impossível. E eu não vou tirar a razão deles. Cientificamente falando, falar sobre ressurreição é uma coisa totalmente sem sentido. Mas Jesus Cristo disse: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque os átomos, como minúsculas partículas energéticas, foram criados por Deus a partir da sua própria energia. E Deus sabe quantos átomos existem no universo inteiro. É uma coisa que não há como dimensionar uma coisa dessa. Mas Deus sabe. Deus sabe. Agora, daí nós chegamos à espantosa conclusão de que Deus tem um sofisticado sistema de identificação de cada átomo, que faz parte da constituição de cada indivíduo. Estes átomos estão guardados na Terra, identificados, e serão reunidos de uma forma organizada, rápida e total, diante da ordem de Deus na ressurreição. Agora, que poder imensurável, inimaginável, glorioso, na realidade, estupendo, desse Deus Todo-Poderoso, que nos é revelado nas páginas sagradas. Como é que nós podemos analisar uma coisa dessa cientificamente? A ciência não é nada diante de Deus. O que é a ciência diante da mente de Deus? Do todo o poder da mente de Deus, da toda a sabedoria de Deus? O que é a ciência? Não é nada. A ciência, na realidade, ela caminha nos passos de Deus. Aquilo que Deus fez, aquelas leis que Deus estabeleceu no mundo físico, a ciência apenas vai descobrindo essas leis, vai codificando essas leis. Essas leis codificadas, elas vão aumentando em quantidade, e quanto mais existe a codificação dessas leis científicas, mais se tem estruturas para raciocinar sobre outras coisas mais profundas. Então, a ciência, na realidade, é o acúmulo do conhecimento de todas essas leis físicas e químicas e mecânicas, e a interação entre essas leis, né? O raciocínio sobre essas leis é que possibilita a ciência avançar cada vez mais. Os grandes cientistas do passado estavam convencidos de que por trás da realidade que estudavam encontrariam uma profunda racionalidade, vestígios de um projeto divino na realidade. Como, por exemplo, Copérnico, Kepler, Galileu ou Newton, que são expoentes célebres desse tipo de crença. Mas esta harmonia intelectual entre o humano e o divino daqueles tempos, ela rompeu-se no século XIX com o positivismo. Desde então, ouve-se que a ciência pertence ao mundo real, ao passo que Deus é uma invenção humana.
Mas como disse um grande cientista do passado, Pasteur, um pouco de ciência afasta-nos de Deus, mas muita ciência aproxima-nos dele. Nos dias de hoje, com um avanço muito grande da ciência, estamos chegando num certo consenso de que a ciência ela ultrapassa até o mundo material. Haja vista, por exemplo, o problema dos átomos. Né? A matéria vai se decompondo até a molécula. Depois da molécula nós temos os átomos. E se tentar abrir o átomo, o que nós temos é só energia. Então chega num ponto em que aquilo que é imaterial na realidade torna-se conhecido como a raiz de tudo aquilo que é material. Agora, a ciência não tem capacidade, não tem critérios reais para julgar o mundo espiritual. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ele diz que a ciência, né, não pode explicar isso ou aquilo, como por exemplo a ressurreição, e que por causa disso a pessoa então descrê de que a ressurreição seja possível, é logicamente que a pessoa não tem um entendimento perfeito do que ele está falando. Porque a ciência é racionalista. A ciência ela lida com as coisas materiais, com a experiência, com a observação, com leis. E as coisas espirituais pertencem a uma dimensão que está muito além dessa dimensão material. Então, na ressurreição, o incrível, o tremendo poder desse Deus que é revelado na Bíblia, que supera a ciência, supera o conhecimento científico, supera tudo aquilo que nós podemos entender, é Ele que vai entrar em ação para refazer tudo aquilo que Ele disse que vai refazer. Que no caso, a ressurreição vai refazer o corpo daquelas pessoas que estavam na terra, vai voltar ao seu estado como que era, e além disso, Ele ainda vai reformular esses corpos de tal forma que eles vão ser corpos, de acordo com a Bíblia, corpos gloriosos, né? Onde o seu espírito e a alma vêm lá do paraíso, integra-se com esse corpo, então essas pessoas subirão para encontrar esse funcionamento de Cristo nos ares, conforme diz a palavra. Então muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 2 e verso 2. Aqui nós vemos que a característica do corpo ressurreto vai depender se o mesmo é salvo ou perdido. Então os átomos que fizeram parte daquele corpo morto, que foi desfeito no pó da terra, serão reorganizados na ressurreição, onde nós podemos entender que os salvos terão um corpo espiritual glorioso. Porém, se perdido, na última ressurreição, os átomos serão reorganizados em um corpo vergonhoso e desprezível. E isto é reforçado pelo apóstolo Paulo, quando ele diz: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Insensato, porque tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como Ele quer, ou como quer. E a cada semente o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 35 a 38. Então veja bem que aqui é feita analogia com a germinação de uma semente. Então quando o agricultor planta uma semente, ele planta uma semente determinada, que tem um determinado formato, um determinado tamanho, mas ele não espera que vai nascer igualzinho a semente. Quando aquela semente brotar, vai dar uma planta totalmente diferenciada do que é a semente. Quer dizer, a potencialidade daquela planta está dentro daquela semente, que já está seca, que já está aparentemente até morta. Mas quando se coloca debaixo da terra, ela começa a absorver água, sais minerais, começa a inchar, e ela começa a passar por um processo de transformação que vai culminar com o nascimento de uma planta. E quando essa planta surgir na superfície da terra, cada planta é uma planta diferente da outra.
O que vai determinar como essa planta vai sair da terra, como ela vai ser, o tamanho, o que ela vai produzir tudo mais, é a característica da semente que foi colocada ali. Então o apóstolo Paulo aqui está explicando que na ressurreição é um processo semelhante. Porque o tipo do corpo que vai sair quando da ressurreição, ele vai depender das características do corpo que foi colocado ali, ou do ser que foi colocado ali. Se a pessoa foi colocada ali salva em Cristo, purificada pelo sangue de Cristo, e se ele está na eternidade salvo no paraíso, quando da ressurreição ele vai receber um corpo glorioso. Embora sejam aqueles mesmos átomos que era o corpo antigo dele aqui na Terra, mas serão reorganizados de tal maneira e vai ser dotado de uma glória tão grande que ele vai surgir dali de uma forma que é condizente com o estado que ele foi colocado, como ele estava na época que ele foi colocado ali. Porém, se ele foi colocado ali perdido, não está salvo, a planta ou o corpo vai sair dali na ressurreição, vai ser um corpo condizente com a situação de perdido dele. Que seria, como diz Daniel no capítulo 12, verso 2, para vergonha e desprezo eterno. Essa é a Bíblia que fala, não são os evangelhos na realidade. Né? Então aqui nós vemos que Deus dá-lhe o corpo como Ele quer. Deus é soberano e Ele usa o seu poder da forma que Ele quer usar. Ninguém pode dizer para Ele como é que Ele vai fazer ou o que Ele vai deixar de fazer. Ele faz aquilo que Ele quer fazer. E Ele quer fazer desse jeito. Aqueles que morrerem salvos receberão corpos gloriosos e aqueles que morrerem perdidos receberão corpos desprezíveis e vergonhosos. É o que diz aqui. Isto é tremendo. Mas Daniel diz assim, uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Não significa que ele está aniquilado na terra. Ele está lá no Hades, no Sheol Hades, que é o mundo dos mortos, como aquele rico da história do Lázaro. Eles estão lá em sofrimento já, em espírito e alma. Isso que nos revela a Bíblia. Agora eles virão lá na última ressurreição e receberão o corpo da terra. E esse espírito, alma que já veio da perdição, lá do Hades, ele vai se integrar com esse corpo desprezível, com esse corpo vergonhoso, para desprezo eterno, aqui diz. Então isso o que fala aqui é a palavra de Deus. Né? Então aqui fala que uns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. E para isso o corpo será preparado para esse fim determinado. Porque para cada ambiente, para cada situação, o corpo é diferente. Por exemplo, Deus preparou um tipo de corpo especial para viver nas águas, por exemplo, os peixes. Eles são adaptados para viver dentro da água, respirar dentro da água, viver dentro da água, se alimentar dentro da água, se reproduzir dentro da água. Tudo é feito para ele viver dentro da água. Você colocar um peixe na terra, ele morre. Agora Deus fez, por exemplo, os animais para viver sobre a terra. Então ele faz tudo sobre a terra. Se colocar ele na água, ele morre. Nós temos, por exemplo, os que voam, os pássaros, são feitos para os ares. Ele não pode ficar dentro da água, nem pode ficar na terra, ele tem que voar. Deus criou seres, por exemplo, para viver em lugares gélidos, de temperaturas gélidas, lá no Polo Ártico, no Polo Antártico, os pinguins, por exemplo, as morsas. Esses animais, o urso polar, esses animais vivem em temperaturas baixíssimas no meio do gelo. E vivem ali, se reproduzem, tudo naquele lugar, e para eles não tem nenhum problema, porque o corpo deles foi preparado para aquele tipo de ambiente. Agora Deus preparou também animais que vivem no deserto. Há certos tipos de lagartos, por exemplo, de cobras, de insetos, de animais que vivem no deserto em temperaturas de 60 graus, 70 graus, sei lá, 50 graus acima de zero. E eles vivem lá e também eles sobrevivem naquela temperatura, se reproduzem. Então o corpo dessas criaturas ela é adaptado para viver naquele ambiente que Deus colocou ele lá. Da mesma forma, no mundo espiritual, os corpos vão ser adaptados, vão ser construídos de acordo com o ambiente que eles irão viver. Então, se salvo na presença de Deus, um corpo gloriado, um corpo glorioso, um corpo espiritual glorioso. Se perdido, para ver no inferno, um corpo desprezível, um corpo vergonhoso, um corpo que é baseado justamente nesse tipo de lei e de princípios. Né? Assim também, a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção. Ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza. Ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural.
ressuscitará corpo espiritual. Porque se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 a 44. Então aqui está uma outra dinâmica da ressurreição. Né? Primeiro, o que ele diz aqui? Semeia o corpo em corrupção. Quando a pessoa vai para a sepultura, o corpo está mutilado. Muitas vezes é mutilado por um acidente, mutilado por uma violência. Muitas vezes ele vai para a sepultura carcomido por um câncer, por uma lepra, por um infarto, seja o que for, o corpo está mutilado. O corpo está muitas vezes despedaçado no acidente, às vezes queimado. Né? Esta pessoa foi, se salvo, aqui diz que o corpo é semeado em corrupção. Ele está se desfazendo, ele está todo partido, mutilado. Né? Agora, diz que quando ele ressuscitar, ele ressuscita em incorrupção. Semeia-se ele na ignomínia, na vergonha, na fraqueza. Quer dizer, vai ressuscitar em glória. Semeia-se ele em fraqueza. Está ali mutilado, semi-apodrecido muitas vezes, todo cortado, todo arrebentado, como agora está acontecendo lá no Iraque, lá nos países islâmicos, em que os cristãos estão sendo mortos, queimados, ou sendo degolados. Outros, as mortes mais horrendas que você pode imaginar, como na Idade Média, quantos cristãos morreram na fogueira, no tempo do Império Romano também, quantas torturas, quantas mutilações. Mas quando esses corpos levantarem-se da sepultura na ressurreição, levantar-se-ão com vigor, com glória, com poder, com majestade. Por quê? Porque é a lei da ressurreição, como está na Bíblia. Semeia-se o corpo natural, onde a carne é o que interage com esse mundo físico, e o princípio de vida é o sangue. Mas quando ressuscitar, é corpo espiritual, e o princípio de vida vai ser o espírito. Né? Então, se há corpo natural, como nós vemos hoje, de carne e sangue, seja de peixe, seja de felino, seja de mamífero, seja do que for, então também tem corpo espiritual. Há um corpo que é espiritual. Então essa é a nós vemos em 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 a 44. Assim, ainda que os átomos sejam os mesmos que fizeram parte do corpo corruptível, que foi desmanchado, foi desmontado na sepultura, agora reorganizados em um corpo espiritual perfeito, cujo princípio de vida não é mais o sangue, mas sim o espírito. Então aqui está a glória da ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 16. Então, quando fala o mesmo Senhor, está falando do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou há 2000 anos atrás. Ele vai descer do céu com alarido, quer dizer, um estrondo, um barulho muito grande, e com a voz de arcanjo, uma voz poderosíssima, aonde os tímpanos adormecidos dos fiéis na terra ouvirão esse apelo, né? Ouvirão o sonido da trombeta. E ali diz que os que morreram em Cristo, que já estão salvos, estão lá no paraíso, virão toda essa multidão aqui para a terra e reassumirão seus corpos em um ápice de segundo, um ápice de momento, num piscar de olhos, a Bíblia diz. Então, o que ele está falando aqui, como que a ciência pode explicar uma coisa dessa? Com todo o avanço da ciência, ela não tem condição de entender uma coisa disso, é só aceito pela fé. É por isso que as coisas de Deus, as coisas espirituais, você só pode entender elas pela fé. É como o apóstolo Paulo diz, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios. Porque lhe parecem loucura. Então uma coisa dessas aqui, para um teólogo liberal, que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, para um teólogo liberal que fala que a sobrenaturalidade da Bíblia é mito, é mitologia, que essas coisas são mitos, como é que um homem desse vai entender o que significa um fato extraordinário, tremendo, terrível, como vai ser a ressurreição dos mortos? Não tem como. Então nós cremos nisso pela fé, porque nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. E essa verdade, na realidade, é uma verdade que, conforme a própria Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E também, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta,
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quer dizer, não são mais passíveis de corrupção, de doença, de envelhecimento, de enfraquecimento, de nada mais. E nós seremos transformados, falando dos vivos, que nesse momento desse acontecimento, os vivos que estarão salvos, que estão sobre a terra, a semelhança de Elias, que foi levado num carro de fogo, estando ele vivo. E nós seremos transformados, como foi no caso de Elias, que foi uma figura do arrebatamento da igreja. Porque convém que isso que é corruptível, que se degrada, que envelhece, que morre, que fica sujeito a doenças, a dores, a tantas coisas, ser revista da incorruptibilidade. E isso que é mortal, que morre, ser revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrito. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 a 54. Como nós podemos ver claramente por esses textos, quando da primeira ressurreição, o espírito e a alma dos salvos, que estão no paraíso desde o dia em que morreram, fisicamente aqui na terra, ao soar a última trombeta e dada a ordem de comando do Senhor, eles virão do paraíso num piscar de olhos e assumirão os seus corpos ressurretos em grande glória e subirão a encontrar-se com o Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Então isso aqui é o que a Bíblia fala sobre, que nós chamamos de ressurreição. Não significa que essas pessoas vão viver a partir daquele momento, como dizem algumas doutrinas. Não, eles já estão vivos na eternidade. Eles estão no paraíso. Agora o corpo deles na sepultura, esse sim vai sair dali. Revestido de glória, de poder, de incorrupção, revestido de vigor, totalmente rejuvenescidos na glória de Deus, né? Porque Deus é infinitamente bom e poderoso. É capaz de compensar infinitamente qualquer tragédia humana com uma eternidade feliz. Tem um texto muito antigo que ele é atribuído a Agostinho, mas dizem que não foi ele que fez isso, que fez ele, que ele põe um argumento desse tipo na boca de um morto, cujos entes queridos estavam desolados. Então ele diz assim: não chores se me amas, se conhecesses o dom de Deus, que é o céu, se pudesses ouvir o cântico dos anjos e ver-me no meio deles, se por um instante pudesses contemplar como eu a beleza, diante da qual as belezas empalidecem, como é possível que me tenhas amado no país das sombras, que é este mundo aqui, e não te resignes a ver-me no das realidades imutáveis? Acredita em mim, quando chegar o dia em que Deus fixou para que venhas para este céu, que eu te precedi, voltarás a ver aquele que sempre te ama e encontrarás o meu coração com todas as suas ternuras purificadas. Encontrar-me-ás transfigurado, feliz, não à espera da morte, mas caminhando contigo pelos caminhos novos de luz e vida. Isso aqui, na realidade, isso aqui pode-se dizer que uma pessoa que foi salvo por Cristo, que está na eternidade, lá no paraíso aguardando a primeira ressurreição, uma pessoa dessa pode falar isso, né? Se não chore se me amas, na realidade. Se você conhecesse o dom de Deus, que é o céu, na realidade, é o dom de Deus. Porque nós não merecemos, na realidade, o céu. Quando se fala em dom, nós estamos dizendo de uma coisa que a pessoa recebe e já traz implícito nesse significado que a pessoa não é merecedor disso. Então o céu é um dom de Deus que os homens não merecem, mas que Cristo, com o seu sacrifício, a sua morte na cruz do Calvário, tornou isso possível aos homens pecadores, né? Então, se você pudesse ouvir o cântico dos anjos, né, e me ver no meio deles, se por um instante pudesses contemplar como eu a beleza
Aqui está falando da fonte da beleza, na realidade, da beleza da eternidade, que é a perfeição das perfeições. E ele usa a seguinte expressão: a beleza diante da qual as belezas empalidecem, as belezas da terra, desse mundo que nós conhecemos como belezas, empalidecem diante da beleza que é a beleza da eternidade. Como é possível então que me tenhas amado no país das sombras? Esse mundo aqui, ele chama de país das sombras. Ora, se nós olhamos para o mundo, para a natureza, nós vemos coisas extraordinárias. Quantas pessoas vivem apenas para curtir a natureza? Quer dizer, o projeto máximo de vida dele é viajar, é conhecer o mundo, é conhecer as coisas bonitas da terra, da natureza, é curtir essas coisas. Ele passa a vida inteira fazendo isso e nem se lembra que Deus existe, o Deus que criou aquelas coisas. Agora, esta pessoa que descobriu a eternidade, que os seus olhos foram iluminados pelo Espírito, que descobriu a realidade verdadeira de todas as coisas, quer sejam elas materiais, quer sejam elas espirituais, ele sabe que toda essa beleza que nós vemos aqui nessa terra, neste mundo, é o país das sombras. É o país das sombras. Porque as belezas que Deus preparou, como Paulo disse, lá do outro lado, são as coisas que nunca os olhos dos homens contemplaram, nunca subiu, são sons que nunca os seus ouvidos ouviram, são coisas que nunca subiram ao coração dos homens. Isso é o que Deus preparou para quem chegar naquele lugar ali, né? Agora ele fala aqui que essas belezas aqui são do país das sombras. E não te resignes a ver nos das realidades imutáveis. Quer dizer, quando uma pessoa tem fé na realidade, quando ele vive a espiritualidade, como a Bíblia nos revela, quando ele vive por fé, que a Bíblia diz que o justo viverá por fé e não por aquilo que ele vê, ele sabe que a realidade imutável, a beleza das belezas, as maravilhas das maravilhas, não é aquilo que nós vemos aqui nessa terra, mas é o que está além dessa terra, além do horizonte material, desse cosmos que nós chamamos de universo. Está muito além disso, como diz aquele antigo hino, muito além do Sol. Eu tenho um lar que é muito além do Sol, mas muito além do Sol mesmo, porque o Sol é uma estrela que está aqui nas fímbrias do sistema solar. Mas as galáxias incontáveis, as estrelas estão muito, muito além disso, mas o lar dessas pessoas, a eternidade da perfeição, está ainda muito além de todas essas galáxias que nós sabemos que existem hoje. Então, nós aqui estamos no país das sombras, mas através do conhecimento de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, de verdade, se arrepende, se decide a andar nas suas pegadas, diz a palavra que o seu nome é escrito no livro da vida. Esta pessoa não é apenas um religioso a mais. Ele serve a Deus em espírito. O Espírito de Deus dá testemunho com o seu espírito que ele agora é filho de Deus. Ele tem uma realidade espiritual que está muito além dessa que nós vemos aqui nesse mundo. É por isso que uma pessoa como esta é uma pessoa diferente. Ele não é igual aos demais. O que nós estamos vendo hoje, infelizmente, nas igrejas, no meio dos crentes, o que está havendo no meio do povo, essa atração excessiva pelas coisas da terra, essa despreocupação com as coisas espirituais, essa não valorização do sagrado, ela está acontecendo por causa da ignorância que estas pessoas têm em relação ao país das realidades imutáveis. Porque vivendo no país das sombras, ele ficou preso por essas sombras e não consegue contemplar, não consegue ver, não consegue sentir a realidade imutável da eternidade. E muito disso tem a ver com a culpa dos líderes, dos pastores que não ensinam o povo, que não prega a palavra de Deus como ela deve ser pregada, que não coloca o coração nessas coisas para falar para as pessoas dessas realidades imutáveis, desse país da perfeição que está muito além do sol. Então muitas vezes as igrejas hoje estão cheias de pessoas cujos horizontes estão apenas nesse mundo. Olham para essas coisas aqui como se fossem realidades. Não sabem eles que estão presos dentro do país das sombras. Mas que se fossem os seus olhos abertos pela palavra de Deus falada, pregada com poder, com unção, com o coração e o poder do Espírito, abrir os seus olhos, tirar deles a cegueira, tirar essa cortina da carnalidade, da materialidade
que faz com que eles fiquem presos a essas coisas, se descuidem da preparação para este mundo melhor, eles teriam um outro tipo de mentalidade. Porque a realidade da salvação ela se manifesta quando a pessoa tem consciência do que essa eternidade significa. Então nós vemos que essa situação nas igrejas, nas pessoas, nos crentes de hoje, é uma consequência direta da ignorância deles, estão cegos pelo materialismo. Estão cegos pelas sombras desse país das sombras. E não conseguem ter a perspectiva de uma eternidade real, concreta, de uma eternidade feliz, ao lado do próprio Deus, de se ver naquele lugar que a perfeição daquele lugar nunca subiu ao coração dos homens. Sons que são inefáveis. Paulo mesmo falou que ele ouviu palavras inefáveis, ele não tinha como descrever os sons e as palavras que ele ouviu naquele lugar. Então nós estamos presos por estas coisas. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado, é por isso que a Bíblia tem que ser explicada para as pessoas, porque elas precisam saber que existem realidades muito além dessa realidade que nós temos aqui na Terra, ou desta aparente realidade da matéria, porque tudo que nós vemos passa. Mas aquilo que nós não vemos, isso é eterno, né? Então, se o prezado amigo, o irmão, não tem essa esperança, não tem essa realidade na sua vida, aceite Jesus Cristo como seu Salvador, Senhor, hoje mesmo. Pois Ele morreu na cruz para salvá-lo. Estas gloriosas promessas são para todos os que creem, sem exceção. Sem exceção. Então Deus não tem preferidos. Deus não tem pessoas que... como ensinam algumas doutrinas por aí, que ele escolhe aquelas pessoas e as outras ele deixa de lado, não. A Bíblia diz que todo que crer, todo que invocar no Senhor será salvo. A Bíblia diz que Deus quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Então a verdade é que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles amam mais as trevas do que a luz. Ora, se Deus coloca à nossa disposição esta salvação poderosa, gloriosa, enormíssima, que nós não temos nem como dimensionar, e se nós rejeitamos, não é porque Deus não quer que nós sejamos salvos, como ensina essa doutrina, mas é porque os homens, eles escolheram voluntariamente amar as trevas e não amar o próprio Deus. Esta é a verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus nos ajude, para que quando nós sairmos dessa terra, nós tenhamos esta capacidade de adentrar no país das realidades imutáveis. O país das perfeições das perfeições. O país onde as belezas são de tal magnitude que todas as demais belezas se empalidecem e murcham. Que Deus abençoe você, que Deus tenha misericórdia de você, em nome de Jesus Cristo. Amém.